Olá, queridos espectadores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde histórias incríveis e lições de vida são compartilhadas para iluminar o seu dia. Hoje temos uma jornada especial para vocês, uma viagem pela vida de um homem cuja história é repleta de fé, milagres e uma confiança inabalável no poder superior. Eu sou Eliseu e convido vocês a conhecerem minha história. Antes de mergulharmos nessa narrativa inspiradora, quero lembrá-los de se inscreverem no canal se ainda não o fizeram. Ao se inscrever, vocês se tornam parte da nossa comunidade crescente e ajudam a levar essas mensagens transformadoras a mais e mais pessoas. E não se esqueçam de deixar aquele like maravilhoso, que é super importante para nós. E tem mais! Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum dos nossos vídeos. Assim, vocês serão os primeiros a saber quando uma nova história for postada. E claro, se essa história tocar o coração de vocês, compartilhem com amigos e familiares. Espalhem a inspiração e a positividade que Eliseu trouxe para tantas vidas. Agora, preparem-se para uma experiência única enquanto exploramos os altos e baixos, os desafios e as vitórias de Eliseu. Vamos refletir sobre a importância da dependência em uma força maior, a busca constante por sabedoria e a coragem de servir fielmente, independentemente do resultado. Então, estão prontos? Vamos lá, embarquem comigo nesta incrível história de fé e esperança. E lembrem-se, a história de Eliseu não é apenas um relato do passado, mas um espelho para nossas próprias vidas, um convite para reconhecermos a força que vem da nossa dependência em algo maior que nós mesmos. Compartilhem suas impressões nos comentários. Adoramos saber o que vocês pensam e sentir essa conexão com cada um de vocês. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar nossa jornada com Eliseu. Fiquem conosco e desfrutem deste momento. Saudações, eu sou Eliseu. Muitos de vocês podem conhecer meu nome, mas hoje eu convido vocês a conhecerem minha história. A jornada de um homem que encontrou sua força na dependência de Deus. Desde o início eu sabia que minha caminhada não seria fácil. A vida é repleta de desafios e cada um deles parecia uma montanha intransponível. Mas em cada passo incerto, em cada momento de dúvida, eu confiava que Deus estaria ao meu lado. Não era uma crença cega, mas uma confiança forjada nas experiências vividas, nas orações atendidas e nas promessas cumpridas. Eu reconhecia minha humanidade, minhas limitações. Sim, eu tinha medos e dúvidas, como qualquer um de vocês, mas era na sabedoria e força de Deus que eu encontrava refúgio e coragem. Era Ele quem acalmava as tempestades dentro de mim e me guiava através das incertezas. Carregando o legado de meu mestre Elias, eu caminhava por Israel com uma missão divina. Não era apenas um manto que eu carregava, mas um chamado para servir, para ser um canal da graça de Deus. E em cada ato de serviço, eu via a mão de Deus se movendo, não apenas em minha vida, mas na vida de todo o povo de Israel. Cada milagre, cada cura, cada provisão era um testemunho da presença de Deus entre nós. Eu era apenas um instrumento, um servo disposto a ser usado para cumprir sua vontade. E essa vontade se manifestava de maneiras que muitas vezes eu não compreendia, mas sempre respeitava e honrava. Minha história é repleta de momentos em que a dependência de Deus se mostrou ser a verdadeira fonte de força. Foi essa dependência que me sustentou, que me permitiu realizar obras maiores do que eu jamais poderia imaginar. E é essa mesma dependência que eu desejo compartilhar com vocês, para que possam encontrar a mesma força que encontrei. A força que vem de uma vida entregue e confiante na fidelidade de Deus.
Que minha história inspire cada um de vocês a buscar essa dependência, a confiar além das circunstâncias e a ver a mão de Deus se movendo em suas próprias vidas. Pois é nessa entrega que encontramos a verdadeira força, a força que nos capacita a enfrentar cada desafio e a viver uma vida de propósito e significado. Na minha caminhada, eu, Eliseu, sempre fui confrontado com a realidade da minha humanidade. A cada passo, a cada palavra proferida e a cada milagre realizado, eu era lembrado da minha necessidade constante de buscar a orientação de Deus. Não era uma tarefa fácil, pois exigia de mim uma entrega total e uma confiança sem limites. Eu carregava no coração a reflexão de que, para ser um verdadeiro representante de Deus, eu deveria buscar incessantemente sua sabedoria e orientação. Cada interação e encontro com o povo de Israel eram oportunidades divinas para manifestar a presença de Deus de maneira fiel e autêntica. Eu sabia que não era por minha força ou sabedoria que as palavras fluíam de minha boca, mas sim pelo sopro do Espírito Santo. Um dos incidentes mais notáveis em meu ministério ocorreu com uma mulher de Sunem. Ela era uma mulher nobre que me recebia em sua casa com grande hospitalidade. Em gratidão pela sua bondade, orei a Deus, e ela concebeu e deu à luz um filho, um milagre que ela jamais esperava, pois seu marido já era avançado em anos. Anos mais tarde, uma tragédia abateu-se sobre essa família. O menino, que era a alegria da casa, morreu subitamente. A dor daquela mãe era imensurável, mas em vez de se entregar ao desespero, ela buscou ajuda. Ela não hesitou em vir até mim, mesmo sabendo que a situação parecia irreversível. Quando ela me encontrou, seu rosto estava marcado pela dor, mas seus olhos ainda brilhavam com uma centelha de esperança. Ela sabia quem eu era e o Deus a quem eu servia. Sem perder tempo, eu a segui de volta à sua casa, onde o menino jazia sem vida. Ali, diante daquele corpo pequeno e frio, eu clamei ao Senhor por misericórdia e vida. E Deus, em sua infinita bondade, ouviu minha oração. O menino voltou à vida, para a glória de Deus e para o espanto de todos. Esse milagre reforçou em mim a compreensão de que minha humanidade era apenas um vaso para a manifestação do poder divino. Eu era apenas um instrumento nas mãos do Criador. E cada milagre era uma oportunidade para as pessoas verem não a mim, mas a Ele. A história da mulher de Sunem e seu filho é apenas um exemplo de como Deus pode transformar o impossível em possível. Ela nos ensina sobre a importância de manter a fé, mesmo quando todas as circunstâncias parecem dizer o contrário. E me ensinou, acima de tudo, que minha dependência de Deus era a chave para um ministério frutífero e uma vida de verdadeiro serviço. Continuarei a compartilhar mais com vocês, revelando como a orientação de Deus foi essencial em cada aspecto do meu ministério. Fiquem atentos para as próximas partes desta narrativa, onde falarei sobre a vontade de Deus e minha confiança em servir fielmente, independentemente do resultado. Até lá, que possamos todos buscar a orientação divina em nossas vidas, assim como eu busquei em minha jornada. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. É um convite que lhe faço para que você possa acompanhar essa e outras histórias bíblicas incríveis e abençoadas, para que todos nós possamos refletir juntos sobre como está a nossa vida atualmente e se estamos seguindo esse exemplo que está nas Sagradas Escrituras. Vamos continuar? Na minha jornada, muitas vezes me vi refletindo sobre a vontade de Deus. Como servo fiel, eu, Eliseu, aprendi que minha confiança não deveria residir em minhas próprias habilidades, mas sim na fidelidade e poder de Deus. A cada novo dia, eu entregava meu ministério e minha vida nas mãos dele, sabendo que, independentemente do resultado, sua vontade seria feita. A vontade de Deus é um mistério que muitas vezes transcende a nossa compreensão. Eu testemunhei milagres que desafiaram a lógica humana. Vi os enfermos serem curados e os oprimidos serem libertados. No entanto,
Também houve momentos em que a cura não veio e a dor permaneceu. Em tais momentos eu me perguntava, por que alguns são curados e outros não? A resposta, aprendi, não estava em encontrar uma razão, mas em confiar na soberania de Deus. Uma história que ilustra bem essa confiança é a da viúva endividada. Ela veio até mim desesperada, com a ameaça de perder seus 2 filhos como escravos por causa de uma dívida que não podia pagar. Eu poderia ter desistido, poderia ter dito que era um caso perdido, mas eu sabia que Deus tinha o poder de prover. "O que você tem em casa?", perguntei. "Nada além de um jarro de azeite", ela respondeu. Com isso, instruía a pedir emprestadas todas as vasilhas que pudesse aos vizinhos. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto ela derramava o azeite, ele se multiplicava, enchendo uma vasilha após a outra. Não era o azeite que possuía poder, mas a fidelidade de Deus que transformava o pouco em abundância. A viúva vendeu o azeite e pagou sua dívida, salvando seus filhos da escravidão. Esse milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um testemunho de sua preocupação com os necessitados e oprimidos. Através dessa experiência, a viúva e todos que ouviram sobre o ocorrido aprenderam sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. Essa história é um lembrete para todos nós de que a vontade de Deus pode se manifestar de maneiras inesperadas. Ele é um Deus de provisão, um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e responde de acordo com sua vontade perfeita. Como Eliseu, somos chamados a confiar nessa vontade, a servir fielmente e a descansar na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Continuarei a compartilhar mais sobre minha vida e ministério, revelando como a vontade de Deus se manifestou de maneiras surpreendentes e como minha confiança nele me permitiu servir com fidelidade. Em minha vida testemunhei e participei de muitos eventos que revelaram o poder e a misericórdia de Deus. Permitam-me compartilhar algumas dessas interações marcantes, que não apenas definiram meu ministério, mas também deixaram um legado de fé para todos nós. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um homem valente, mas leproso. A lepra, uma doença temida e estigmatizante, não fazia distinção entre ricos e pobres, poderosos e fracos. Naamã ouviu falar de mim através de uma jovem israelita e, com a permissão de seu rei, veio me procurar em busca de cura. Quando Naamã chegou à minha porta com seus cavalos e carros, esperava um encontro dramático. Mas eu lhe enviei uma mensagem simples: vá e banhe-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada e você será purificado. Naamã ficou furioso inicialmente, esperando algo mais grandioso. No entanto, após a persuasão de seus servos, ele seguiu minha instrução e mergulhou no Jordão 7 vezes. Como resultado, sua pele foi restaurada, tão pura quanto a de um jovem. Naquele momento, Naamã reconheceu que não havia outro Deus em toda a terra, exceto em Israel. Em outra ocasião, durante uma época de fome, os filhos dos profetas estavam preparando um guisado. Sem saber, um deles adicionou abóboras silvestres ao caldeirão, que eram venenosas. Quando começaram a comer, perceberam o perigo e clamaram por mim. Eu pedi que trouxessem farinha e, depois de jogá-la no caldeirão, declarei: sirvam ao povo para que comam. E assim, o mal foi neutralizado e eles puderam comer sem mal algum. Houve também um dia em que um homem trouxe para os filhos dos profetas 20 pães de cevada e alguns espigas de trigo novas em sua sacola. Diante de 100 homens famintos, parecia impossível que tal quantidade pudesse alimentá-los. No entanto, com fé na provisão de Deus, eu disse: dê aos homens para que comam. Eles comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Essas histórias são mais do que relatos de milagres, são testemunhos da fidelidade de Deus e de sua capacidade de prover e curar. Cada uma dessas interações ensina-nos sobre a importância da obediência, da humildade e da fé.
Naamã teve que aprender a obedecer uma instrução simples. Os filhos dos profetas tiveram que confiar em uma solução aparentemente sem sentido, e todos nós aprendemos que a provisão de Deus muitas vezes excede nossas expectativas. Essas experiências moldaram meu entendimento de que Deus está sempre trabalhando, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ele usa o que parece ser o fim para criar um novo começo, transforma o veneno em nutrição e multiplica o pouco em abundância. Que essas histórias inspirem cada um de vocês a olhar além das circunstâncias e a ver a mão de Deus se movendo em suas vidas. Na quietude de meus dias, eu, Eliseu, muitas vezes me questionava sobre a integridade do meu ministério e da minha vida. Será que eu havia falhado em ensinar e exemplificar uma vida de princípios? Essa pergunta ecoava em minha mente, pois sabia que as palavras sem ações são como o vento que passa e não deixa rastro. Refletindo sobre a importância de viver os princípios que pregava, eu compreendia que o verdadeiro teste de um profeta não estava apenas no que ele ensinava, mas também no que ele vivia. Não bastava falar sobre fé, esperança e amor. Era necessário demonstrá-los através de atos concretos, de uma vida que espelhasse as verdades divinas. Eu desejava ser um reflexo da luz de Deus, não apenas um mensageiro de palavras vazias. Ponderava também sobre a natureza da justiça de Deus, tão perfeitamente equilibrada com sua misericórdia. Via em minha própria vida e no povo de Israel como Deus aplicava sua justiça, mas sempre com uma porta aberta para o arrependimento e a redenção. A justiça divina não era uma força cega, mas uma expressão do seu amor, desejando nos trazer de volta ao caminho certo. No entanto, eu também via os perigos do materialismo, como ele podia desviar até mesmo aqueles próximos da verdade. O desejo por riquezas e confortos terrenos muitas vezes obscurecia o que era verdadeiramente valioso. Eu testemunhei como o materialismo podia corromper o coração, levando as pessoas a se afastarem dos caminhos de Deus. Era uma armadilha sutil, que começava com o desejo de possuir e acabava por possuir o desejo. Eu me lembrava de Geazi, meu próprio servo, que sucumbiu à tentação do materialismo. Após a cura de Naamã, Geazi correu atrás do comandante sírio para obter o que eu havia recusado. Ele mentiu para Naamã e para mim, e o resultado foi a lepra que se apegou a ele e à sua descendência. Uma lição dura, mas necessária, sobre as consequências de se desviar dos princípios divinos. Essas reflexões me levavam a uma introspecção profunda. Eu desejava ardentemente que minha vida fosse um testemunho vivo dos princípios que eu ensinava. Não queria que meu legado fosse manchado pelo mesmo materialismo que eu advertia. Queria que, ao olharem para minha vida, as pessoas vissem a justiça e a misericórdia de Deus em ação, e que isso as inspirasse a buscar tesouros eternos, não os passageiros deste mundo. Na tapeçaria da minha vida, os fios da responsabilidade e honestidade sempre foram fundamentais. Eu, Eliseu, compreendia que ensinar esses princípios era crucial, mas modelá-los em ações era ainda mais importante. A verdadeira medida de um líder espiritual não se encontrava apenas em suas palavras, mas na substância de seu caráter e na consistência de suas ações. Refletindo sobre a responsabilidade, eu sabia que cada decisão que tomava e cada palavra que falava tinham o potencial de afetar não apenas a minha vida, mas também a vida de muitos outros. Como profeta, eu era responsável perante Deus e o povo de Israel. A honestidade era o alicerce sobre o qual a confiança era construída, e sem ela, a estrutura da liderança espiritual desmoronaria. Em uma ocasião, quando uma multidão faminta veio até mim, eu tinha apenas 20 pães de cevada. Diante de tal escassez, muitos teriam desistido, mas eu sabia que, com Deus, o pouco se tornava muito. Com fé, eu abençoei os pães e os distribuí. Para a surpresa de todos, não apenas houve comida suficiente para todos, mas também sobras.
Esse milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um ensinamento sobre a responsabilidade de compartilhar e a confiança na provisão divina. Houve um tempo em que o rei da Síria planejava emboscadas contra Israel. Deus me revelava esses planos e eu, por minha vez, alertava o rei de Israel. Essa ação frustrava os planos do inimigo e salvava muitas vidas. Ao revelar esses segredos, eu mostrava que a responsabilidade e a honestidade eram vitais, mesmo em tempos de guerra. A verdade prevalecia sobre a astúcia e a vida era valorizada acima da conquista. Quando o rei da Síria enviou um grande exército para me capturar, eu não temi. Meu servo, assustado com a visão dos soldados, cavalos e carros de guerra, questionou o que faríamos. Não tenha medo, eu disse, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Orei para que Deus abrisse os olhos do meu servo e ele viu o exército celestial de Deus nos cercando. Essa experiência ensinou a todos que a verdadeira coragem vem da confiança em Deus, não na força das armas ou no número de soldados. Essas histórias de minha vida são exemplos da importância de viver os princípios que pregamos. A responsabilidade e a honestidade são mais do que virtudes. São a essência de uma vida dedicada a servir a Deus e ao próximo. Que esses relatos inspirem cada um de vocês a buscar esses valores em suas próprias vidas e a confiar em Deus, mesmo diante dos maiores desafios. Naqueles dias de cerco e fome em Samaria, uma história notável se desenrolou. Uma que fala sobre desespero, esperança e um milagre inesperado. Eu, Eliseu, testemunhei como a mão de Deus pode se mover de maneiras surpreendentes, até mesmo através dos mais marginalizados entre nós. Os leprosos. A decisão dos 4 leprosos. Havia 4 leprosos à entrada da cidade, homens que haviam sido excluídos da sociedade por causa de sua condição. Eles estavam diante de uma escolha terrível: permanecer e morrer de fome ou arriscar-se no acampamento sírio, onde poderiam ser mortos ou, na melhor das hipóteses, encontrar comida. Movidos pela necessidade, eles decidiram ir ao acampamento sírio, preferindo enfrentar o incerto a morrer sem fazer nada. Ao chegarem lá, encontraram o acampamento completamente vazio. Deus havia causado que os sírios ouvissem o som de um grande exército, fazendo-os acreditar que uma coalizão de forças havia sido contratada contra eles. No meio do pânico, eles fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, cavalos e até mesmo sua comida. Os leprosos então entraram em uma das tendas e comeram e beberam. Eles levaram prata, ouro e vestes e os esconderam. Repetiram o ato em outra tenda, acumulando tesouros de um acampamento abandonado. Por um momento, o desespero deu lugar à euforia, e eles se entregaram ao saque, desfrutando de um banquete inesperado e riquezas inimagináveis. No entanto, enquanto desfrutavam de sua boa sorte, eles foram atingidos por um momento de clareza. "Não estamos fazendo o que é certo", disseram entre si. "Este é um dia de boas notícias e estamos nos calando." Eles perceberam que, embora marginalizados, ainda tinham uma responsabilidade para com seus compatriotas famintos. Assim, eles decidiram voltar e compartilhar a notícia com a casa do rei. Essa história é um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode surgir de onde menos esperamos. Os leprosos, que não tinham nada a perder, tornaram-se os portadores de notícias que trariam salvação para uma cidade inteira. Eles mostraram que, independentemente de nossa posição na sociedade, todos temos a capacidade de fazer o que é certo e de impactar a vida dos outros positivamente. Esta narrativa conclui a série de histórias que compartilhei com vocês. Cada uma delas revela diferentes aspectos da minha vida e ministério, e como a vontade de Deus se manifestou de maneiras surpreendentes. Espero que essas histórias tenham inspirado vocês a refletir sobre os mistérios da fé e a soberania divina.
Que possamos todos aprender com os leprosos a importância de compartilhar boas notícias e a alegria que vem de fazer o que é certo. Queridos irmãos e irmãs, as histórias de Eliseu, embora enraizadas em tempos antigos, ressoam com uma relevância atemporal que nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. A jornada de Eliseu é um espelho para a alma humana, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Eliseu nos ensina sobre a dependência de uma força maior do que nós mesmos. Em uma era de autossuficiência, onde a tecnologia e o conhecimento parecem oferecer todas as respostas, a história de Eliseu nos convida a reconhecer nossas limitações e a buscar sabedoria além de nossa compreensão. Assim como Eliseu confiou em Deus para guiar seus passos, somos chamados a buscar orientação e força em algo maior do que nós mesmos. Seja isso uma fé, um conjunto de princípios éticos ou a comunidade ao nosso redor. Eliseu compreendeu sua humanidade e a necessidade de servir aos outros, uma mensagem vital em um mundo frequentemente consumido pelo individualismo. Ele não apenas realizou milagres, mas também tocou vidas com compaixão e serviço. Hoje, somos lembrados de que cada interação é uma oportunidade para servir e refletir valores autênticos, para olhar além de nós mesmos e contribuir para o bem-estar coletivo. A reflexão de Eliseu sobre a justiça de Deus e os perigos do materialismo é particularmente pertinente em nossa sociedade de consumo. Vivemos em um mundo onde o acúmulo de riqueza e bens materiais muitas vezes ofusca os valores espirituais e morais. A história de Eliseu nos desafia a avaliar nossas prioridades e a buscar um equilíbrio entre o material e o espiritual, entre ter e ser. Eliseu também destaca a importância da responsabilidade e honestidade, qualidades essenciais em qualquer época, mas especialmente críticas em nossa era complexa de informações e relações globais. Seu exemplo nos encoraja a agir com integridade e a manter nossa palavra, mesmo quando ninguém está olhando, e a sermos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Por fim, a história dos 4 leprosos que descobrem um acampamento sírio vazio nos fala sobre a importância do compartilhamento e da comunidade. Em um momento em que o mundo enfrenta crises globais, de pandemias a desastres naturais, essa narrativa nos lembra que a generosidade e a preocupação com os outros são fundamentais para a sobrevivência e prosperidade de todos. As histórias de Eliseu, portanto, não são apenas contos do passado, mas lições vivas que nos ensinam sobre fé, responsabilidade, compaixão e a busca por um propósito maior. Que possamos refletir sobre essas histórias e encontrar maneiras de aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias, construindo um futuro mais justo, compassivo e conectado. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada incrível. Se você se inspirou com as histórias e reflexões que compartilhamos hoje, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Dê aquele like que ajuda tanto o nosso trabalho e ative o sininho de notificações para estar sempre atualizado. Se você gostou da história de Eliseu, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Vamos espalhar juntos essas mensagens de fé e esperança. E claro, queremos ouvir de vocês. Deixem nos comentários o que mais tocará seus corações e quais temas vocês gostariam de ver explorados em nossos próximos vídeos. A sua participação é o que faz nossa comunidade crescer e se fortalecer. Então, participe. Até a próxima. E que as histórias de Eliseu inspirem cada um de nós a viver uma vida plena de significado e propósito. Que Deus abençoe a todos vocês.